nosso livro 2, o livro das geometrias, para resolver sobre o Teorema de Tales, para a gente começar aqui nossa aula 2. Então, lembrando o que ele fala, o Teorema de Tales. O Teorema de Tales ele nos diz que um feixe de retas paralelas, e o que é um feixe de retas paralelas? São no mínimo 3 retas paralelas sendo cortadas por 2 transversais, formam segmentos proporcionais. O que eu quero que vocês se liguem colocando? Eu tenho um feixe de 3 retas paralelas aqui, então eu vou chamar esse segmento que eu tenho AB, eu vou chamar esse segmento aqui, por exemplo, de A. Aqui eu tenho o segmento BC que eu vou chamar de B, o segmento DE eu vou chamar de C e o segmento EF eu vou chamar de D. O que eu quero que vocês se liguem aqui? Que no Teorema de Tales, que retas paralelas cortadas por 2 transversais sempre vão formar segmentos proporcionais. Significa o quê? Que o A está para B, assim como C está para D. Tu pode colocar dessa forma. E lembra que se tu tem uma proporção, tu pode ainda fazer o quê? Tu pode simplesmente somar os teus numeradores e somar os teus denominadores, formando assim o que a gente chama de uma constante de proporção. Essa tua constante de proporção tu consegue trabalhar com o que tu viu já lá com a gente em segmentos proporcionais, né, na aula de proporção do nosso livro 0, beleza? E aí tu consegue trabalhar verificando todas essas medidas aí para vocês. Nada melhor do que a gente fazer isso com exemplos. E ali a gente já tem o nosso exercício de número 1, a letra A e a letra B. Tá? Olha só, na letra A, o que ele te diz? Ele te diz que essas 3 retas, R, S e D, são paralelas e tu tem 2 transversais. Então, o que tu vai fazer aqui? Tu vai fazer simplesmente que o 5 está para X, lembra de se manter na transversal. 5 está para X, assim como o 4 está para 12. 4 está para 12. Com isso, tu vai ter que fazer simplesmente o famoso multiplicar cruzado. 5 vezes 12. 5 vezes 12 é igual a 4 vezes x. O 4 que está multiplicando passa dividindo, então vou ter x é igual a 5 vezes 12 dividido por 4. Vocês viram que eu não multipliquei o 5 com o 12, que fica mais fácil. 12 simplifica com o 4 dá 3. 3 vezes 5 eu chego em 15 e eis que eu tenho que o valor do x é exatamente igual a 15. Na letra B tu deve tomar um cuidado, porque elas têm um ponto de intersecção, essas retas transversais. Então tu vai fazer aqui, ó, tu tem que manter a transversal, deixando x está para 8, ó, eu mantive a transversal que eu me encontro. Assim como em o 3 está para 2x. 3 está para 2x. Multiplica cruzado. Vamos fazer mais rápido essa. X vezes 2x vai me dar 2x ao quadrado. 8 vezes 3, 24. O 2 passou dividindo, então eu vou ter nesse caso que o x é igual a 24 dividido por 2 vai me dar 12, então eu vou ter a raiz quadrada de 12. E a raiz quadrada de 12, lembra que a raiz quadrada de 12 é a raiz de 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4 é exatamente igual a 2 raiz de 3. Eis que nós temos aí a nossa resposta da questão da letra B. Já no exercício de número 2, ele está descrito para vocês que vocês têm um feixe de 4 retas paralelas e que tem segmentos de 5, 6 e 9, e a soma no outro lado corresponde a exatamente 60. E ele te pergunta quanto vale cada um desses teus segmentos x, y, z. Ah, não colocou o x, y, z. Tu coloca, não seja por isso. E agora como é que tu vai resolver nesse caso uma questão dessas? Tu vai resolver bem na boa ela aqui. Tu vai simplesmente fazer, ó, 5 está para x. Ah, mas tu não manteve a transversal. Nada me impede. Lembra que o multiplicar cruzado, eu posso trocar de posição o C com o B aqui. O 5 está para x. Ou vamos fazer melhor, vamos fazer assim, ó. X está para 5. X está para 5. Assim como o y está para 6. Assim como o z está para 9.
eu posso somar então os meus numeradores, x mais y mais e, dividindo pela soma de 5, 5 mais 6 mais 9. E vocês vão perceber aqui, então, que essa minha constante de proporção, eu vou ter aqui x mais y mais e, isso me corresponde em 60, que é todo essa minha transversal. 60 dividido aqui por 15, 15 mais 5 vai me corresponder em 20. Eis então que a minha constante de proporção vale 3. Com isso eu consigo dizer quanto é que vale o x e quanto é que vale o y e quanto é que vale o z. Nesse caso, x está para 5 tem que ser igual a 3. Logo, então o x vai valer exatamente igual a 15. O y está para 6 e isso também tem que ser igual a 3. Então eu chego que o valor do y é exatamente igual a 18. E ainda chegando no z, z está para 9, é igual a 3. Com isso eu consigo chegar então para vocês que o z vai valer exatamente igual a 27. E eis então que eu tenho cada um dos meus segmentos na minha outra transversal, conforme ele me pedia. 15, 18 e 27. Qualquer coisa tu pode tirar a prova real. Se tu somar 15 com 18 com 27, tu vai perceber que vai chegar naqueles 60, conforme ele tinha nos informado no enunciado. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada. Continuando agora, vamos expandir um pouquinho mais o teorema de Tales que tu viu com Moisés e uma aplicação desse cara aqui dentro da geometria plana na semelhança de triângulos. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho um feixe de retas paralelas, tá? R, S e T, elas são paralelas. Na figura não vai precisar aparecer um feixe de retas paralelas. O que vai aparecer para ti? Ele vai afirmar que o segmento BE, então o teu segmento BE, ele vai ser um segmento paralelo ao segmento CF. Por que essa informação vai ser importante para ti? Que o segmento BE é paralelo ao segmento CF. Porque quando tu vai trabalhando com semelhança de triângulos, o que tu vai precisar? Tu vai precisar observar os dois triângulos que tu vai utilizar, e dentro desses triângulos, tu precisa que os três ângulos sejam congruentes. Ou seja, esses três ângulos precisam ter a mesma medida, certo? Então esses ângulos precisam ser correspondentes e congruentes. Ou seja, nos dois triângulos isso precisa acontecer. Então, se tu olhar aqui, ó, nós temos o triângulo ABE e o triângulo ACF. Pelo fato do segmento BE e CF serem paralelos, significa que esse ângulozinho que eu tenho aqui em verde, eu vou chamar de alfa, é o mesmo ângulo em C aqui. E o ângulo de incidência é o mesmo, então aqui também é alfa. Então eu já encontrei um ângulo igual nos dois triângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, pelo fato de elas serem paralelas, eu vou chamar esse ângulo de beta. Só que se esse ângulo é beta, aqui embaixo também é beta. Ou seja, se dois ângulos já são iguais, o terceiro ângulo também vai ser igual para todo mundo aqui em cima. Ó. Se dois ângulos já são iguais, o terceiro obrigatoriamente é igual. Vamos chamar esse cara aqui de ângulo. Beleza. São os três ângulos que eu tenho. Como é que tu vai montar, isso que eu quero que tu curte, como é que tu vai montar a proporção? Porque tu vai continuar usando o teorema de Tales. Usa os ângulos para tu se orientar. Como assim, Soro? Vou pegar dois ângulos aqui, eu vou pegar o beta e o alfa. Por exemplo, nesse triângulozinho pequeno, quem é que o beta enxerga? O beta enxerga o segmento que começa no A e termina no B. Então, AB sobre, agora eu vou pegar o alfa. Quem é que o alfa enxerga? Segmento A, E. Tranquilo, gurizada? Agora, se para começar, cada triângulo vai te dar uma fração, ok? Se tu começar pegando o que o beta enxerga no triângulo pequeno, tu vai pegar o que o beta enxerga no triângulo grandão. Quem é que o beta enxerga no grandão? O segmento AC. Então aqui vai ser o segmento AC. Agora tu pegou quem o alfa enxerga, então no grandão tu também vai pegar quem o alfa enxerga. O segmento AF. E tá aqui a tua semelhança de triângulos. Então tu vê, tu vai montar uma proporção. Então o que eu quero que tu utilize aqui, cara? Usa os ângulos como referência para te montar uma proporção. E aqui, cara, eu fiz mais um exemplo para tu perceber como é que funciona. Olha só.
Eu tenho o ângulo laranja, azul e lilás. Se outro triângulo apresentar os mesmos ângulos internos, esses dois triângulos serão semelhantes e eu posso montar uma proporção. Ó, azul, laranja, lilás. Azul, laranja, lilás. Então esses dois triângulos eles são semelhantes. Por exemplo, eu quero pegar o lilás e o azul. Quem é que o lilás enxerga nesse triângulo? O lilás enxerga o Z. Quem é que o azul enxerga? Ah, o azul enxerga o Y. No outro triângulo, tu tem que pegar na mesma ordem, na mesma correspondência. Se eu comecei usando o lilás nesse triângulo, lá eu também uso o lilás. Quem é que o lilás enxerga? O C. Então, C. Depois eu peguei quem o azul enxerga. Qual é o ângulo que o azul enxerga aqui? O ângulo enxerga o segmento que mede A. Portanto, Z sobre Y é igual a C sobre A. E está aqui a tua semelhança de triângulos. E agora a gente vai ver uns exercícios para treinar essa tua parte envolvendo a semelhança de triângulos. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então, fazendo o teu exercício 3 aqui. O que ele nos dá no exercício? Que o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Para que isso é importante? Para saber que esse ângulo em D aqui é o mesmo ângulo em B. Então eu separei os dois triângulos para te mostrar aqui. Então significa que esses dois ângulos aqui são iguais. Beleza. Depois, pelo fato de DE ser paralelo a BC, esse ângulo em verde é o mesmo ângulo em C. Então o E e o C têm o mesmo ângulo. Eu estou botando aqui para ti. E esse ângulo lá em cima, o ângulo em A, é o mesmo para os dois triângulos. Certo? Vou botar ele em lilás aqui. Ele é o mesmo então para os dois triângulos. Portanto, os triângulos aqui, ó, ABE é semelhante então ao triângulo... Opa, B não, desculpa aí, aqui é D, né? Deixa eu botar em laranja para manter a cor, né? Então, os triângulos ADE é semelhante ao triângulo ABC, porque eles têm os mesmos ângulos internos aí. Certinho por enquanto, gurizada? Então, olha só. Aqui mede 25, aqui mede x mais 30. O lado AB é a soma desses dois pedaços, ó. 25 menos 5 dá 20, 20 mais x. X mais x, 2x, 2x mais 40. Está aqui. Como é que eu vou montar essa semelhança aqui? O que o vermelho enxerga pelo que o verde enxerga. Ó. Vermelhinho enxerga x mais 30. Então, x mais 30. Dividido pelo que o verdinho enxerga. 25. Vou seguir na mesma relação. Quem é que o vermelho enxerga no outro lado? O vermelho enxerga 2x mais 40. 2x mais 40. Quem é que o verde enxerga? X mais 20. X mais 20. Tranquilo, gurizada? E aqui tu faz a tua tradicional multiplicação cruzada. Ó. X mais 30 vezes x mais 20 tem que ser igual a 25 vezes 2x mais 40. Então vamos lá. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 20 dá 20x. 30 vezes x dá 30x. E 30 vezes 20 dá 600. 25 vezes 2x dá 50x. E 25 vezes 40 dá 1000. Tranquilo, gurizada? Então, olha só, te liga numa coisa, olha só. 20x mais 30x dá 50x. 50x do lado esquerdo eu posso cancelar com 50x do lado direito. Então, o que eu vou ficar aqui no final das contas? Ó? X ao quadrado. Esse 600 que está somando, eu vou levar subtraindo do 1000. Ó. Então, 1000 menos 600. Para aqui eu conseguir concluir que x ao quadrado é igual a 400. Portanto, x é a raiz quadrada de 400. E para nós, então, o x é 20. E aí nós conseguimos determinar o valor do x ali. Tranquilo, gurizada? Aí nós encerramos o exercício 3. Vira a tua página e vamos lá fazer o exercício 4 agora. Bora lá, nosso exercício 4. Então, gurizada, aqui nós temos duas situações. Olha só, primeiro, nós temos aí uma pessoa que tem 1,80 m de altura. E quando o sol ali bate nela, ela vai projetar nessa pessoa uma sombra no solo de 60 centímetros. Certo? Lembrando aqui, ó, que 1,80 m é a mesma coisa que 180 centímetros. Para tu trabalhar com a mesma unidade de medida. Aí, essa mesma, enquanto a pessoa de 1,80 m de altura está projetando no chão uma sombra de 60 centímetros,
Um poste de altura H está projetando no chão uma sombra de 2 metros. Lembrando que cada metro são 100 centímetros, portanto aí 200 centímetros ali. Tranquilo, gurizada? Então, olha só. O que tu vai ter que fazer agora aqui? Tu vai ter que, primeiro passo, achar a altura do poste. Como tu sabe que vai ser uma semelhança de triângulos aqui? Porque o ângulo entre a pessoa e o solo é 90 graus, assim como o solo e a altura do poste, e o ângulo de incidência do sol é o mesmo. Ou seja, são dois triângulos semelhantes porque eles já têm dois ângulos iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais é porque o terceiro já é igual. Então eu vou dividir aqui quem está de pé por quem está deitado. Ó, quem está de pé, 180 centímetros, por quem está deitado, 60 centímetros. Vou seguir na mesma relação. Quem está de pé, H. Quem está deitado, 200 centímetros. 180 divididos por 60 dá 3. O 200 que está dividindo eu vou levar multiplicando para achar a altura do poste. Então a altura do poste é igual a 600 centímetros ou ainda 6 metros. Tranquilo, gurizada? Então nós já temos a altura do poste, que vale 6 metros. E tu pode colocar aqui a altura do poste 6 metros. Ah, só, por que tu desenhou outro triângulo? Porque tu tem uma nova situação geométrica. O que aconteceu? Passou um certo horário, o sol baixou um pouco, o nosso sol aqui já diminuiu um pouquinho. E aí eu vou ter um novo ângulo de incidência aqui. E esse novo ângulo de incidência fez aí a nossa sombra diminuir o seu tamanho. Certo? A sombra ficou menor. A sombra agora ela tem 150 centímetros. Os 6 metros continuam o mesmo, porque afinal de contas o tempo pode passar, mas a altura do poste continua a mesma. Então, olha só, o ângulo de incidência da nossa pessoa também vai ser beta, porque se muda o ângulo de incidência do Sol no poste, vai mudar o ângulo de incidência na nossa pessoa. A nossa pessoa também continua tendo a mesma altura, 1,80 m, não vai mudar. E aí nós temos que determinar o comprimento da sombra no solo. Semelhança de triângulos, vou dividir quem está de pé por quem está deitado. Quem está de pé, 6 metros. Que é 600 centímetros divididos por quem está deitado, 150. Aqui, quem está de pé, 1,80 m ou 180 centímetros. Deixa eu deixar o 180 aqui. Dividido pelo comprimento da sombra. Vamos chamar o comprimento da sombra de L. Certo? 600 divididos por 150 dá 4. O L que está dividindo, tu traz multiplicando o 4. Portanto, o 4L é igual a 180. Portanto, o comprimento da sombra é 180 divididos por 4. 180 divididos por 4, então aí... Opa, 45 graus nada. 45 centímetros aí o nosso comprimento da sombra. E cara, no momento que tu enxerga que os triângulos são semelhantes, todos eles têm que manter a mesma relação. Como assim, senhor? Jogo rápido para tu não ter que fazer tanta conta. 180 por 60, olha só, o 60 comparado com 180. O 180 não é 3 vezes maior que o 60? Se o 60 vezes 3 dá 180, o 200 vezes 3 tem que dar a altura. 200 vezes 3, 600. Agora, se tu pegar o 150 e multiplicar por 4, vai dar 6 metros. Ou se tu faz a volta, divide. 600 dividido por 4 tem que dar o 150. Se eu pegar o 180 e dividir por 4, vai dar os nossos 45. Por que isso? Porque eles são proporcionais, eles são semelhantes. Então o que acontece com um triângulo vai ter que acontecer a mesma coisa com o outro. Tranquilo? E agora nós vamos para o exercício 5, que é um exercício do Enem, bem legal de ser resolvido também. Aí. Bora lá para o nosso exercício 5, uma delícia de fazer esse exercício do Enem. Aqui, ó. Te liga aqui. Muitas coisas. E nós queremos saber o comprimento da haste EF. Vou chamar de H aqui então. Primeira coisa que tu vai ter que observar é, como tem muito triângulo dentro de triângulo, cara, começa a pensar em semelhança. As hastes aqui, ó, AC e BD, elas são perpendiculares ao segmento AB, ou seja, o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, ok? Assim como a haste EF. Eu vou começar trabalhando contigo com 2 triângulos. Antes disso, eu vou chamar o segmento AF de X e o segmento FD de Y.
Os dois triângulos que eu vou começar trabalhando contigo são os triângulos aqui, ó. O triângulo ACB, ó, ACB e FEB. O triângulo FEB. Por que eu sei que esses triângulos são semelhantes? Eu vou montar as proporções através disso. Olha só, os dois têm um ângulo de 90 graus e esse ângulozinho no B aqui, ó, esse ângulozinho no B aqui é o mesmo para os dois, é o mesmo para o pequeno e o mesmo para o grandão. Tranquilo? Como eles já têm dois ângulos iguais, o terceiro ângulo é igual, ou seja, o ângulo em C aqui em cima é o mesmo ângulo em E aqui. Então eles têm os três ângulos iguais. Como é que eu vou dividir? Quem está de pé por quem está deitado. No triângulo grandão, quem está de pé é o 4. Quem está deitado é a soma de x mais y. No triângulo pequeno, quem está deitado é o h. Quem está deitado é o y. Certo? Multiplica cruzado, 4 vezes y, e h vezes x mais y. Sobre o que eu faço depois daqui? Não faz mais nada, porque não tem muito o que fazer agora aqui. Agora eu vou te propor uma outra semelhança, olhando por esse ponto de vista aqui. Quais são os triângulos que tu vai trabalhar aqui? Ó? O triângulo que tu vai trabalhar é BDA, BDA e o triângulo FEA, FEA, a feia. Então, olha só, por que esses dois triângulos eles são semelhantes? De novo, porque eles têm um ângulo de 90 graus dentro dele, o ângulo em F é 90 graus, assim como o ângulo em B. Esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho em A, ele é o mesmo para o triângulo pequeno e o mesmo para o grandão. Consequentemente, esse ângulozinho aqui, em laranja, no vértice E, é o mesmo que o ângulo D lá em cima. Então, eles são semelhantes. Vou montar a semelhança como quem está de pé por quem está deitado. Quem está de pé no grandão? 6. Quem está deitado no grandão? X mais Y. Agora tu vai no pequenininho. Quem está de pé? H. Quem está deitado? X. Quando tu multiplicar cruzado, 6 vezes x é igual a h vezes x mais y. E aqui nesse momento tu vai precisar te dar conta de uma coisa. Quais são as duas coisas? Deixa eu pegar as duas corzinhas aqui para nós. Ó. O azul tem uma situação em que é h vezes x mais y. Certo? Tu pode afirmar que h vezes x mais y é igual, deixa eu botar aqui, h vezes x mais y em verde. Então, o h vezes x mais y em azul é igual ao h vezes x mais y em verde. Ou seja, eu posso afirmar aqui então que o 6x é igual ao 4y. Tranquilo, gurizada? Para que eu vou fazer isso agora? Agora eu vou passar dividindo o 6 aqui. Então, o x é igual a 4y divididos por 6, divide por 2, então 2y sobre 3. Esse é o valor do x. Certo? O que tu vai fazer agora? Tu vai pegar uma das duas equações, ou a verde ou a azul, e substituir o x por 2y dividido por 3. Vou pegar a verde, ó. 4y é igual a h vezes x, só que quem é o x? É o 2y dividido por 3, mais y. Agora eu vou ficar aqui, 4y é igual a h vezes, faz o MMC, 2y mais 3y, soma de frações aqui, né, gurizada? O 3 que está dividindo eu vou levar multiplicando. Ó. 3 vezes 4, 12y, é igual a h vezes
5y, que é a resultante da soma aqui. Como o y aparece dos dois lados, tu passa a faca nos dois aqui. Então tu vai concluir que 12 é igual a 5H, ou seja, 12 dividido por 5 é o H, portanto o H nada mais é do que 2,4 e está respondida a tua questão do Enem, na barbada. Só que agora, né, velho, com a experiência, os atalhos... Opa! Chutei o dog aqui, cara! Cachorro vagabundo, o cachorro tava dormindo aqui, cruzado. Olha só, te liga aqui. Vamos supor que esse 4 aqui é A e esse 6 aqui é B. Como é que eu encontro o H? Te liga na barbada, ó. O H vai ser dado pela razão do produto pela soma. Ó, 6 vezes 4, 24. 6 mais 4, 10. 24 divididos por 10 dá igual a 2,4 e tu resolve a questão em 10 segundos. Mas primeiro a gente tem que sofrer, né, cara? Montar todas aquelas proporções. Mas agora tu já sabe o atalho, ó. Quando tu tiver esse tipo de situação, tu pode usar essa relaçãozinha aqui. Mas, de novo, são casos específicos. É só para isso que vale essa relação. Então, tu vai montar a razão do produto pela soma. Tranquilo, gurizada? De boa? E agora nós vamos lá olhar os triângulos retângulos. Feito! Então tá, galera, vamos falar de triângulo retângulo para vocês. Triângulo retângulo, se ele for te dado em pezinho assim, tudo ok, tudo beleza. E aí tu sabe, num triângulo retângulo é a hipotenusa e os dois catetos, que é a hipotenusa, o maior lado, aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. E aí, se ele falou num triângulo retângulo, qual é a primeira coisa que tu faz? Tu faz simplesmente o Pitágoras, tendo nesse caso hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Perímetro, lembra o perímetro? A gente representa por dois pezinhos, lembrando que esse pezinho que a gente chama de semiperímetro é a soma de todos os lados, A mais B mais C. E a área do teu triângulo, lembra, não esquece, base vezes altura, então a área nesse caso seria dada simplesmente por B vezes C dividido por 2. Só porém, contudo, entretanto, é quando o teu triângulo retângulo ele é apoiado na tua hipotenusa. E aí ele não vai te dar, por exemplo, ali no direto 90 graus, ele não vai simplesmente que tu enxergue esses caras, o C e o B, né, os outros dois catetos. Ele vai te pedir para descobrir. E é importante que tu te lembre essas três relações aqui. Lembrar que o B ao quadrado é igual a quem? É igual ao N vezes o A. Quem é esse N? O N é a projeção do cateto B em relação à hipotenusa. É como se fosse a sombra dele na hipotenusa. Feito? Olha só. C ao quadrado, que é um cateto, é igual a M vezes A. Quem é esse M? É a projeção do cateto C em relação à hipotenusa, a sua sombra. Beleza? E ainda tem uma terceira que nos diz o quê? Que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos seus catetos desse teu grande triângulo retângulo. Todas essas relações aqui, elas são mostradas com vocês pela semelhança de triângulos aí, tá bom? Falando na área do triângulo, as áreas de um triângulo, tá? Existem várias áreas e aqui a gente vai trabalhar primeiro com 3 e depois mais algumas para vocês. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Bem simples, quando ele te fornecer base e altura. Lembra, calcular a área de um triângulo se ele te fornecer base e altura vai ser simplesmente base vezes altura dividido por 2. Se ele te fornecer dois lados e um ângulo adjacente a esses dois lados, tu vai simplesmente calcular a área da seguinte forma. Vai pegar esses dois lados, multiplicar e multiplicar pelo seno do ângulo adjacente a esses dois lados, dividir por 2. É o que a gente chama de um triângulo do tipo LAU. Triângulo lado, ângulo, lado. Sempre que ele te der um triângulo desse tipo e pedir a área, tu se usufrui dessa fórmula. E ainda tu vai ter a área de um triângulo quando tu tiver um círculo inscrito a esse triângulo. Como é que tu vai calcular? Tu vai usar simplesmente a área dada pela superposição
fórmula, tá bom? Super fórmula. O que que vem a ser a super fórmula para vocês? A super fórmula vem a dizer que a área é dado pelo semiperímetro vezes o raio dividido por 2. Lembra que esse pezinho aqui é o semiperímetro. O semiperímetro é exatamente a metade do perímetro de um triângulo. Beleza, gurizada? Então tá, galera, falando para vocês em mais duas fórmulas de áreas aqui. A gente precisa falar da área pelo semiperímetro. Lembra do que é o semiperímetro? O semiperímetro, ele é simplesmente a metade do teu perímetro. Então vai ser A mais B mais C dividido por 2. E calcular a área pelo semiperímetro é dada simplesmente a área vai ser quem? A raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes um semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Essa é a famosa fórmula de Heron ou de Herão, tanto faz aí do que tu vai estar trabalhando ali, o que nome que tu quiser usar. E ainda por final a gente precisa falar da cálculo da área de um triângulo inscrito a uma circunferência. O que vai ser dado? A área do triângulo inscrito em uma circunferência é dado simplesmente que a área é o produto entre os três lados de um triângulo dividido por 4 vezes o seu raio. Tranquilo aí, galera? Bom, e agora? Agora vamos para o exercício 6 e o exercício 7 ali. O exercício número 6 ele pede para determinar a altura, a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa, a hipotenusa e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa ali. Ou seja, ele quer que tu trabalhe todas aquelas relações do triângulo retângulo. Primeira coisa que eu quero que vocês se liguem são 3 triângulos retângulos importantes que tu precisa saber aqui. Tá? Triângulos retângulos importantes. O primeiro, 3, 4 e 5. Lembrando que o maior lado sempre vai ser a hipotenusa. Depois tu vai ter esse cara aqui, tá? Que também é importante. É o 5, 12 e 13. E ainda para finalizar, o último cara, um triângulo pitagórico, que é importante que tu saiba, é o 8, o 15, 17. Esses triângulos eles aparecem com uma frequência muito grande quando se trata de vestibular e de Enem. Então a gente recomenda que vocês decorem eles, tá? Então aqui, 8, 15, a hipotenusa nesse caso tu já sabe vai ser 17, tá bom? E agora, o que tu precisa descobrir? Ele quer que tu saiba a altura relativa à hipotenusa. Lembra? Tu sabe que a altura, o produto da hipotenusa vezes a sua altura, é igual ao produto dos seus catetos. Então, a hipotenusa, 17 vezes a altura é igual a 15 vezes 8. Então, nesse caso, a altura é igual a 15 vezes 8. Multiplica o 15 por 2 3 vezes. 15 vezes 2, 30 vezes 2, 60 vezes 2, 120. Então, eu vou ter nesse caso 120 dividido por 17. Essa é a minha altura relativa à hipotenusa. Agora, uma das projeções. Lembra? Uma projeção é m e a outra é n. Então, eu vou pegar nesse caso assim, ó, c ao quadrado é igual a a vezes m, ou m vezes a, tanto faz aqui. Então, c. Vou pegar o c sendo 8. Então, vou ter 8 ao quadrado é igual à hipotenusa, que vale 17, vezes a sua projeção do cateto. 8 ao quadrado, 64, então nesse caso eu chego que o m é exatamente igual a 64 sobre 17. Daí agora eu tenho que me lembrar da outra forma de projeção. Eu sei que b ao quadrado é igual a n vezes a, ou seja, b, que é o cateto, vezes, é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, nesse caso, quem vai ser o meu b? O 15. Então, 15 ao quadrado é igual ao n, que é o que eu quero descobrir, vezes o a, que é 17. Com isso, eu chego, então, 15 ao quadrado, 225. 17 passou dividindo, então 225 dividido por 17.
Tranquilo aí para vocês? E a questão de número 7, ele te deu um triângulo com os três lados 13, 14 e 15 e pede para calcular a área. Como ele só te deu o lado, tu vai ter que usar a fórmula do Heron. Tá? A fórmula do Heron tu faz o quê? Calcula o semiperímetro. O semiperímetro é igual a quem? É igual a 13 mais 14 mais 15. Tudo isso dividido por 2. 15 com 14, isso vai me dar 29. 29 com 13, 42. Sobre 2, isso vai me corresponder em 21. E agora, calcular a área vai ser dada simplesmente por quem? A raiz quadrada de 21 vezes 21 menos 13, 21 menos 14, vezes 21 menos 15. E agora tu vai resolver esse cara. Ah, vai dar um trabalhão. Calma, vamos lá. Então eu vou ter que essa área é igual raiz quadrada de 21 vezes 21 menos 13. Isso vai me dar exatamente 8, não vai? Então aqui eu vou ter 8. 21 menos 14, isso vai me dar 7. E 21 menos 15 vai me resolver em 6. E agora tu pega, ao invés de tu tentar fazer esse produto, tenta trabalhar com o que tu conhece de raiz, de radiciação. Olha, simplesmente, vamos pensar nesse 21. 21 é 3 vezes 7. O 8, ele é simplesmente 2 ao cubo. E o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Olha só como fica mais fácil tu trabalhando com essa forma aqui. A área vai ser igual a raiz quadrada. Tentar deixar sempre com expoentes pares. 2 vezes 2 ao cubo vezes 2 vai me dar 2 na 4. Vezes 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. E 7 vezes 7 vai me dar também 7 ao quadrado. Eis que está muito mais fácil de resolver. 2 na 4, raiz quadrada de 2 na 4 dá 2 ao quadrado, que é 4. 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. E raiz quadrada de 7 ao quadrado vai me corresponder em 7. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 4, isso vai me dar 84. Eis que eu tenho que a minha área vale exatamente igual a exatamente 84 unidades de área aí para vocês. Beleza, gurizada? Então tá, galera, bora lá para os dois últimos exercícios, exercício 8 e 9 da página 45, para nós derrubarmos com vocês essa parte do cálculo de área de triângulos aí. Questão de número 8, ele fala que os dois catetos de um triângulo retângulo valem 6 e 8, e ele pede para te determinar o raio do círculo inscrito. Lembra que para te calcular a área de um círculo inscrito, a área do triângulo, tu usa simplesmente o que a gente chama de superfórmula, SPR dividido por 2. Bom, mas como tu também tem um triângulo retângulo, tu calcular a área de um triângulo retângulo é simplesmente, quando ele for retângulo, cateto vezes cateto divididos por 2. E ele te forneceu, nesse caso, quem? Ele te forneceu simplesmente os dois catetos, ele te forneceu a área. Intuitivamente tu já sabe a área. Tá aí quem vai ser a hipotenusa. Lembra? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ó, 3, 4, 5. Porém, o 3 foi multiplicado por 2 para dar 6. O 4 foi multiplicado por 2 para dar 8. Então, o 5 também vai ficar multiplicado por 2 a ponto de chegar, então, aqui que a hipotenusa vale 10. Lembra que o pezinho é quem? O pezinho que a gente chama de semiperímetro. Então, eu já vou fazer com vocês o semiperímetro. 10 mais 6 mais 8. Tudo isso é dividido por 2. Eis, então, que o semiperímetro vai me dar 6 mais 8 vai me dar 14, mais 10, 24, dividido por 2, 12. Tá? E a área do triângulo? Olha só a jogada. A área do triângulo, cateto vezes cateto, então 6 vezes 8 dividido por 2. É igual a quem? Ao semiperímetro, que vale 12, vezes o raio divididos por 2. Coisas iguais e lados opostos da igualdade eu posso cancelar. 6 vezes 8, 48. E o 12 que está multiplicando passa dividindo
isso vai ser igual ao raio do círculo inscrito. Com isso eu consigo dizer então para vocês que esse raio ele vale exatamente igual a 4. Então pronto, está resolvido aí para vocês a área, né, o raio desse teu círculo inscrito esse triângulo retângulo. E a questão de número 9, ele pede para te determinar a área desse triângulo. Lembra? Ele te deu um triângulo do tipo LAU, lado, ângulo, lado. Então calcular a área de um triângulo do tipo LAU, lembra? Tu vai simplesmente pegar um lado, multiplicar por outro lado, vezes o seno do ângulo adjacente a esses dois lados e divide por 2. Com isso, a área vai ser um lado, 5, outro lado, 8, vezes o seno de 60 graus. Tudo isso dividido por 2. Olha só, tu pode perceber comigo que 8 dá para simplificar com 2, que vai te dar 4. Feito? Então é isso que eu tenho aqui, que a área vai ser dada 5 vezes 4 me dá 20. Seno de 60, lembra quanto é que é o seno de 60? Da raiz de 3 sobre 2. E eis que de novo tu pode ainda simplificar o 20 com o 2, chegando então que essa tua área equivale a exatamente, a área desse triângulo vai valer 10 raiz de 3. E eis que pronto, está resolvida a tua questão. Corre para o abraço, essa é a área do teu triângulo de tipo 5, 60, 8. 5, 60, 8, um triângulo do tipo LAU aí. Beleza, gurizada? Vamos dar uma olhada então agora, cara, na lei dos cossenos. Ela costuma aparecer em prova, cara, então tu fica ligado. Como é que tu sabe que é a lei dos cossenos? Ela vai trabalhar, cara, olha só, com 3 lados mais um ângulo. Então ela vai relacionar os 3 lados do teu triângulo com um dos ângulos internos, certo? Uma das coisas que tu precisa cuidar, tá? Como é que tu vai aplicar a formulazinha? Ela vai ficar assim, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, te levou um Pitágoras até aqui, né? Menos 2 vezes o b vezes o c vezes o cosseno do ângulo alfa. O que que tu precisa cuidar aqui, ó? O ângulo que tu está utilizando, ó, eu estou utilizando o ângulo alfa. O lado que eu isolei do meu triângulo está relacionado com o ângulo aqui, ó. Se eu isolei o A, eu vou usar o cosseno do alfa. O alfa enxerga o lado A do meu triângulo, certo? Então eu tenho que isolar o lado relacionado com o ângulo que eu conheço. Tu vai ver agora isso no exercício 10. Olha só, te liga aqui no exercício 10, ó. Tu conhece os 60 graus. Então, se tu for aplicar a lei dos cossenos, tu vai ter que isolar o x, que é quem os 60 graus enxerga. Por que que eu sei que é a lei dos cossenos? Porque eu estou trabalhando com 3 lados e um ângulo. Eu conheço 2 lados, quero conhecer o terceiro, e eu tenho um ângulo ali. Então, nesse caso, tu vai isolar o x, que é quem os 60 enxerga. Então, nós teremos ali 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 8, vezes o cosseno de 60 graus. Então vamos lá. 5 ao quadrado, 25, 8 ao quadrado, 64, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 8, 80, menos 80, o cosseno de 60 graus, que vale 1/2. 64 mais 25 dá 89. 80 divididos por 2 dá 40, portanto, x ao quadrado é igual a 49, portanto, x é a raiz quadrada de 49, portanto, o lado do nosso triângulo ali é 7. Então, tu fica ligado, cara, na lei dos cossenos de novo, que ela trabalha com 3 lados e um ângulo, e o lado que tu vai isolar aqui tem que estar relacionado com um ângulo lá no final. Se eu usar o alfa, eu preciso isolar o A. Então esse é o único cuidado que eu vou precisar ter aqui. Lembrando que esse aqui é o indicativo de quando tu vai usar a lei dos cossenos. Quando tem 3 lados e um ângulo ali nessa mesma equaçãozinha. Tranquilo, gurizada, de boa? E agora vamos dar uma olhadinha na lei dos senos. Bora lá então vendo a lei dos senos a partir de agora, gurizada. Olha só. Aqui nós temos um triângulo inscrito numa circunferência. Como é que eu sei que ele está inscrito? Porque os vértices do meu triângulo estão na borda da circunferência. Por isso que ele é inscrito. Bom, como tu tem 3 lados, A, B e C no teu triângulo, tu também tem 3 ângulos internos, A, B e C.
Por enquanto, tu sabe da relação entre os ângulos aqui, ó, que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é 180 graus. Sor, tem a lei dos senos e tem a lei dos cossenos. Sim, meu queridão, tem a lei dos senos e a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, tu acabou de ver que ela trabalha com 3 lados e um ângulo. Na lei dos senos, tu vai trabalhar com 2 lados e 2 ângulos. Certo? Qual é a ideia da relação aqui? Ele fala que sempre que eu dividir o lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado, eu vou montar uma proporção em qualquer triângulo. Isso me dá uma razão. Então, olha só, o que ele está me dizendo? Que se eu pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo que observa o A, é a mesma coisa que eu pegar o B e dividir pelo seno do ângulo que enxerga o B, que é a mesma coisa que pegar o C e dividir pelo seno do ângulo que enxerga o lado C. E se isso aqui ainda estiver inscrito numa circunferência, essa razão aqui, ela é igual ao dobro do raio. E aqui está então a tua chamada lei dos senos. Em provas ela tem uma incidência bem menor, a lei dos cossenos em termos de prova, não sei porquê, mas as bancas têm uma preferência pela lei dos cossenos. Então aí tu tem também a tua lei dos senos, então tu fica ligado aí para montar a tua proporção. E é bem fácil, olha no teu exercício 11, ó. Nós temos um ângulo A que mede 60 graus, um ângulo B que mede 45 graus, o lado BC que mede 4 centímetros e nós queremos o X. Como é que tu já sabe que é lei dos senos e não será lei dos cossenos? Porque eu não conheço 2 lados. E na lei dos cossenos eu uso 3 lados e eu no máximo não posso conhecer 2, não posso conhecer 1. Como aqui eu já não conheço 2 lados, com certeza é lei dos senos. Por exemplo, eu posso pegar o x e dividir pelo seno de 45, que é o ângulo que observa o nosso x. Assim como eu posso pegar o 4 e dividir pelo seno de 60 graus, que é o ângulo que observa o 4, e eu sei que isso aqui vai montar uma proporção. Agora substitui os valores. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, 4 sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui dividindo todo mundo, ó, tu pode cancelar, e agora tu multiplica cruzado, ó. 4 raiz de 2 é igual a x raiz de 3. Passa o raiz de 3 dividido. 4 raiz de 2 divididos por raiz de 3. Racionaliza. Multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Esse vai ser o teu x. Então, para fechar aqui, ó, 4 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai me dar 4 raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, esse é o nosso x aí. 4 raiz de 6 divididos por 9. Então aí a lei dos senos. Tranquilo, gurizada? E agora vamos dar uma olhada no ângulo inscrito e o ângulo central. Bora lá então, gurizada, finalizando a nossa aula de geometria plana aqui então, ó. Falando de ângulo central e ângulo inscrito. Beleza. Olha só, eu tenho o centro da circunferência. Então esse cara aqui ele é chamado de ângulo central. Quando o vértice do teu ângulo está na bordinha da circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito. Lá do nivelamento de geometria plana, cara, tu leu que esse pedacinho da borda da circunferência, ele é chamado de arco. Tá? Ele é o arco da tua circunferência. O que eu quero te chamar a atenção? Primeira coisa que tu precisa cuidar. O teu ângulo central está observando esse arco AB. Vamos dar nome para esse arco aqui. Nosso arco AB aqui. Beleza. O ângulo inscrito também está observando o mesmo arco AB. Então os dois estão olhando para a mesma porção da circunferência, para a mesma parte da circunferência. E se o ângulo inscrito está olhando para o arco AB e o ângulo central também está olhando para o arco AB, existe uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central que é a seguinte, ó. O meu ângulo central, ele vale o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, se o ângulo central é 120, o inscrito é 60, é a metade. Tranquilo, gurizada? Para que tu vai usar isso?
Por exemplo, quando tu olha para cá, ó, eu estou observando toda essa porção da circunferência. Todo esse arco aqui. Vou chamar de arco AB. Como eu estou olhando para metade da circunferência, esse ângulo central, ele é um ângulo central de 180 graus. Vou escolher qualquer ponto aqui em cima. Escolhi aqui. E aí eu vou conectar esse ponto C aqui com o ponto A e com o ponto B. Então eu sei que A, B e C acabou de formar um triângulo, certo? E eu tenho a certeza que o ângulo lá em cima em C vai ser um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o ângulo central é 180. O C é um ângulo inscrito. E os dois observam o mesmo arco. Se o ângulo central é 180, o inscrito é 90, é a metade. Então isso é um teorema que eu tenho aqui dentro da matemática, em que todo triângulo retângulo pode ser inscrito. Qual é a exigência? O único requisito: o diâmetro da tua circunferência, o diâmetro da tua circunferência do teu triângulo retângulo, ele vai ser sempre a tua hipotenusa. É a relaçãozinha que eu tenho ali. Ah, Sor, mas se eu pegar o C em outro lugar, vamos pegar um ponto D aqui, ó, Sor. Não tem problema, lá em cima no D continuará sendo o ângulo de 90 graus. Então, cara, não importa o local que tu escolha o ponto, ele vai ser sempre um ângulo de 90 graus lá em cima pela relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito. Tranquilo? Então tu lembra aí. Se os dois observam o mesmo arco, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. E vamos agora fazer o exercício 12 para finalizar nossa aula 2 de geometria plana. Bora lá, cara, nosso último exercício da aula 2 de geometria plana envolvendo o ângulo central e ângulo inscrito, cara. Teu ângulo central aqui, cara, mede 114 graus. E aí tu vai observar que o ângulo inscrito B lá em cima, ó, observa o mesmo arco, ó. Os dois estão olhando para a mesma porção da circunferência. Se eles estão olhando para o mesmo arco da circunferência, existe a relaçãozinha. Lembra que o ângulo central, ele é o dobro do ângulo inscrito, gurizada. Então, consequentemente, o meu ângulo em B aqui tem que ser os 114 divididos por 2, portanto, 57 graus. Mas eu quero saber a soma do A mais o C. O que tu vai ter que te dar conta, ó, cara? Esses dois aqui juntos, ó, formam 360 graus. Se eles formam 360 graus, esse ângulo em laranja aqui, ele vai valer exatamente 246 graus, para somado com os 214 e fechar 360. Tranquilo? Quando tu ignora o resto da circunferência, ó, tu vai ficar só com os pontos A, B, C e D. Certo? Quando tu está só com esses pontos A, B, C e D, o que tu tem aqui é um quadrilátero, que se tu traçar esse segmento aqui, ó, tu vai te separar em dois triângulos. E tu lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, como tu tem dois, a soma dos ângulos internos é 360. Ou seja, 360 graus é quem? É a soma do A mais o C mais 246 mais 57. Portanto, 360 graus é igual ao A mais o C mais 250, 90, 303 graus. Então, 360 menos 303 graus é a nossa soma do A mais C. Portanto, o A mais C vale aí 57 graus. E está resolvido o nosso problema. Tranquilo, gurizada? De boa? E aí nós encerramos a nossa aula 2 de geometria plana. Vai lá, faz os exercícios, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito e vamos junto, gurizada, buscar a tua aprovação. Feito! Valeu, gurizada!